Olá, meu nome é Lucas Gini e esse é o Freela Podcast, um programa de entrevistas com profissionais autônomas e autônomos. Se você tiver interesse em participar ou indicar alguém para a entrevista, pode falar comigo pelo Instagram, Twitter ou pelo freelapodcast@gmail.com. No episódio de hoje eu converso com o fotógrafo de arquitetura Manuel Sá. Um belo dia eu criei coragem e resolvi sair do escritório mesmo. Quando eu comecei a sentir que a demanda de trabalhos não dava para serem feitas só no final de semana, por exemplo. Primeiro, saber exatamente quanto custa o seu mês. Se você vai gastar 1 centavo num chiclete, ou você vai gastar R$1.000 num monitor, você precisa saber o que é isso no seu mês. Claro, você precisa deixar isso no contrato muito bem amarrado, né? De que existe um prazo limite. Você não pode também entrar numa situação onde a demanda estourou, choveu por 5 meses e você só vai ver essa grana daqui a 8 meses. E aí, Manuel? Oi, Lucas, tudo bem? Tudo bem, e contigo? Opa, tudo bem também, cara. Cara, agradeço muito por você ter aceitado o convite, estar aqui gravando. Imagina, eu que agradeço. Quero começar então te perguntando como que você se tornou freela, autônomo? Bem, foi meio que uma transição. Ao longo de quase 7 anos eu trabalhei em escritório de arquitetura e eu fui percebendo que seria interessante tentar buscar outras maneiras de fazer trabalhos, de conhecer pessoas e expandir, né? Então, eu comecei a ficar atento para algumas questões de trabalhos, tanto para o meu chefe, tipo, por exemplo, ele tinha um projeto que ele tinha concluído e ele precisava que alguém fotografasse. Então, num primeiro momento, eu enxerguei isso como uma oportunidade interessante de criar portfólio com alguém que eu conhecia, com alguém que eu confiava, e era mútuo isso, né, para poder apresentar um trabalho real, com a demanda real, em um prazo específico. O meu portfólio foi começando a ganhar corpo com isso, né, com alguns projetos que eu comecei a fotografar, e eu senti que eu precisava me estruturar para expandir, né? Eu comecei a ser solicitado para fazer fotos, isso necessariamente era uma questão que demandava tempo num horário útil, né, digamos, ao longo da semana, e eu comecei a ter esse certo problema de como conciliar a vida de escritório com o horário fixo, com o chefe, né? Eu trabalhava para alguém, com essas demandas que iam aparecendo. Um belo dia eu criei coragem e resolvi sair do escritório mesmo. Quando eu comecei a sentir que a demanda de trabalhos não dava para serem feitas só no final de semana, por exemplo. Então, esse foi o primeiro momento que eu, assumidamente, me tornei freelance. Foi nessa ruptura, assim. Os trabalhos foram me puxando, na verdade. Entendi. E você tem uma educação formal em arquitetura mesmo? Isso, exatamente. Eu me formei em arquitetura no ano de 2010, na Federal da Bahia, e eu me mudei para São Paulo há 6 anos, em 2013. E justamente quando eu vim para cá, foi que eu comecei a me interessar mais por foto e correr atrás desses trabalhos que iam aparecendo. Entendi. E fotografia já era parte do seu interesse como hobby? Ou como que surgiu isso? Foi realmente uma oportunidade que você viu da área e foi se colocando? A fotografia era um hobby desde o início da faculdade, né? Eu lembro que, na verdade, eu gosto de brincar que o que me puxou para a fotografia foi o SketchUp, na verdade. Porque o SketchUp, ele tem umas opções de câmera. E na hora que você faz os renders, tem uma série de configurações de câmera que são bem enigmáticas, né? O f8, o ISO 100, né? As aberturas de lente. Aí eu comecei a achar tudo isso muito misterioso e criei essa curiosidade. Então, num primeiro momento, o que me empurrou para a foto foi o fato de eu fazer muitos renders. Eu gostava de ficar na parte de modelagem dos projetos. E aí, aos pouquinhos, uma coisa foi levando para outra. É como se no meio da faculdade existisse o pessoal que gostava mais de fazer desenhos, de fazer croquis, e o pessoal que gostava de fotografar, quando saía para conhecer algum projeto novo. E aí eu comecei a me enturmar mais com as pessoas que gostavam de fotografar. Entendi. Meio que foi um filtro natural, então, para as fotografias serem sempre de arquitetura, né? Exatamente.
porque no início eu queria entender como é que a câmera funcionava. Na época eu morava em Salvador, né? Eu estava sempre conhecendo algum projeto novo por lá, ou então quando viajava para o Rio, ou viajava para cá, para São Paulo, eu estava sempre com a câmera na mão, fazendo essa coisa de, como é que funciona essa câmera nessa circunstância, né? Como é que faz mais aberto, mais fechado? Tudo era uma novidade muito grande. Então, tudo começou da curiosidade de entender como a câmera funciona mesmo. E o tema de arquitetura já estava forte, assim, porque no meio da faculdade eu entendi que era um campo que eu gostava muito. Desde que você fez essa transição, que você saiu do escritório, você está exclusivamente com fotografia ou você ainda pega projeto de arquitetura mesmo com outros escritórios ou por conta própria? Bem, a questão do freela primeiro você não sabe muito bem o que vai acontecer daqui a 2 ou 3 meses, né? Não dá para ter essa visão assim muito clara. Então, na prática, hoje, eu vivo de fotografia de arquitetura. Mas, no meio do ano passado, por exemplo, apareceu um amigo que precisava fazer um projeto de interiores. Então, eu fiz com ele porque, na época, a agenda permitia, né? E as circunstâncias, o cliente. Trabalhos de arquitetura costumam ser longos, né? Tem muitas voltas e revisões. Então, naquele momento, as circunstâncias estavam perfeitas para eu poder fazer isso. Mas eu diria que 90% do meu tempo de trabalho é dedicado somente à foto. É o que eu consigo abraçar com qualidade e realizar. Mas se aparece algum outro trabalho envolvendo arquitetura, eu gosto também de poder contribuir, né? Poder fazer junto também. Legal, interessante. E aí, você já até falou que o seu primeiro cliente foi um dos seus ex-chefes e citou agora que um amigo te puxou para um trabalho. Então, como que é essa coisa de vender o seu trabalho, divulgar o seu portfólio? Como que os clientes chegam em você, geralmente? Legal. Essa é uma pergunta que eu acho bacana, porque por mais que eu pare para entender algumas redes, como elas funcionam, né? Por mais que eu use bastante o Instagram, ele é a minha base principal de divulgação. Eu sinto que são trabalhos que se multiplicam através de indicações dos próprios clientes. Um cliente fala para o outro que eu fiz as fotos com ele, achei interessante e passo o contato. Então, por exemplo, hoje, por mais que eu divulgue as fotos no Instagram, proporcionalmente existem mais clientes que me procuram do que o contrário. Eu não procuro tanto assim. E aí eles costumam procurar mais ou mandando um e-mail ou mandando um direct no Instagram. E aí a gente começa a conversar para entender qual é a demanda, né? O que é que ele necessita. Mas é um fluxo que vem muito de fora para dentro, digamos, né? Eu divulgo legal, eu tento espalhar em vários lugares, mas dependo desses clientes que aparecem, né? Entendi. E aí, talvez até seja meio ignorância sobre a área da minha parte, mas os clientes geralmente são estúdios de arquitetura mesmo, ou acontece de ser, sei lá, uma construtora, ou até, sei lá, o que seria um consumidor final, uma pessoa que acabou de reformar um apartamento e ela quer ter as fotos, coisas do tipo, ou alguma instituição tipo um SESC, enfim, qual que é o perfil, assim? O perfil principal seria um dos escritórios de arquitetura, porque, assim, tem uma mudança muito recente de uns 5, 6 anos para cá, que é a maneira como os projetos eram divulgados. Há 7, 8 anos atrás, sei lá, o que acontecia muito é que as revistas de arquitetura entravam em contato com os arquitetos, perguntavam sobre os projetos novos e eles já chegavam, caso se interessassem pelo projeto, eles já chegavam com a produção e com o fotógrafo. Então, não era uma questão que o escritório internamente precisava correr atrás. Com essa mudança das revistas, né, de como as revistas se comportam, elas foram enxugando também. Hoje em dia, é o arquiteto que também faz esse trabalho, né? Primeiro, o arquiteto pensa a produção do espaço, então ele pensa todo o mobiliário, obras de arte, vegetação, tudo para fazer as fotografias. Ele também entra em contato com o fotógrafo e cuida disso tudo, né? Muitas vezes até dentro do próprio escritório de arquitetura tem um setor que cuida dessa divulgação depois das fotos realizadas. Então é um processo que mudou relativamente há pouco tempo, mas que permitiu, pelo menos do espaço que eu trabalho, né, com o tipo de cliente que eu trabalho,
eles que me procuram para que eu realize essas fotos. Então isso mudou um pouco. Mas também tem construtoras que às vezes aparecem, só que eu acho que tem um momento também um pouco diferente assim, de acontecer. Mas no geral são arquitetos que procuram. Certo. E aí, eu vi que você teve uma foto exposta há pouco tempo de uma galeria, né, e vendida. E é comum para você também ter tanto o tempo quanto o espaço para trabalhar esses projetos mais pessoais, que não são para um cliente específico, e usar isso comercialmente? É um tempo geralmente muito reduzido. Eu costumo enxergar da seguinte maneira: o meu trabalho principal é o trabalho de fotografia de arquitetura comercial. Ou seja, eu faço fotos comerciais para clientes residenciais e comerciais, por exemplo. O grosso do meu trabalho é esse. Nesses momentos em que eu viajo para algum lugar e que eu faço essas fotos e eu encontro uma brecha, eu gosto de conhecer alguns lugares que podem ser interessantes para essas fotos que eu procuro na vertente autoral. Então, é como se uma coisa caminhasse junto da outra, só que em tempos diferentes. Por exemplo, essa semana eu vou para Salvador para fazer algumas fotos de projetos e no tempo livre eu já articulei algumas coisas que eu quero visitar lá para fotografar por conta própria, né? Então, eu abro essas duas tarefas paralelas, assim, e uma coisa vai meio que carregando a outra, entre aspas, sabe? Entendi. E aí, eu já entrei um pouco nesse assunto e você mais ainda com essa questão da viagem. Como que você lida com a rotina, se é que você tem alguma, ou a falta de rotina para marcar essas visitas para fotografar e ter o tempo para editar as fotos, entrega dos trabalhos e tudo mais? Sim. Olha, às vezes a parte do tratamento das fotos é às vezes mais pesado do que realizar as fotos, né? Mas, por outro lado, uma coisa engraçada desses primeiros meses aqui em São Paulo, por exemplo, é que choveu sem parar em março e abril, e chovia sem parar não só aqui em São Paulo, como em outras cidades próximas. Então, por exemplo, no início do ano eu precisava ir em Barretos para fazer umas fotografias, e eu só pude fazer essas fotos há um mês atrás, porque foi quando Barretos ficou com um tempo mais agradável e mais constante para poder fotografar. Porque se por um lado você tem essa liberdade de viajar para os lugares e fazer as fotos, por outro lado você depende de São Pedro completamente, entendeu? Você precisa de um tempo, você precisa de um tempo muito constante, porque imagina que você tem no máximo 3 dias de margem de erro para fazer as fotos de uma casa. Se nos 3 dias choveu, você vai ter uma casa completamente encharcada e que não faz o menor sentido ser fotografada, né? Então, existe essa liberdade, mas existe essa dependência de fatores também. Então, tudo isso precisa casar muito bem. E são coisas que são sempre uma novidade, são sempre inesperadas, né? Ano passado, em março, abril, não estava desse jeito. Então, eu preciso me adaptar a essas questões para poder conseguir entregar, né? E às vezes são prazos curtos, às vezes sei lá, uma licitação que entrou para o arquiteto. Tem situações que nem sempre você tem muito espaço para poder realizar. Eu nem tinha pensado até nessa variação da luz mesmo, né? Climática, que faz toda a diferença no trabalho. Sim. Às vezes você começa de manhã, o céu tá incrível, tá lindo, e de tarde, cara, tipo, chuva. E aí você precisa esperar, né? Às vezes tem que ter essa questão do tempo, assim. Você é dependente das condições climáticas, assim, para o que você precisa fazer, né? E como que é para você organizar o fluxo de trabalho com esses imprevistos, assim? Como que você consegue não encavalar viagens e... Uhum. Bem, eu tento ao máximo, por exemplo, na viagem de Salvador, eu vou passar 2 semanas lá. Eu tento conciliar a quantidade de trabalhos que eu vou conseguir pegar com depois o momento em que eu volto e trato essas fotos. Porque nesse momento do tratamento é onde eu vou passar mais tempo. Assim, em condições ideais, é como se um projeto ficasse no mínimo 2 ou 3 semanas na minha mão, entre mandar as fotos não tratadas, depois mandar fotos revisadas e equacionar isso e equilibrar isso tudo com as expectativas do cliente, né? Então, assim, quando tem diversos projetos, eu preciso me organizar muito bem para que eu não pegue coisas a mais que eu não consiga devolver no prazo que foi acordado, né?
E aí depende da situação. Tem fotos que não tem tanta pressa para serem entregues, tem fotos que tem uma demanda muito específica. Eu vou tentando listar por essa sequência de demanda, né, de necessidade, assim, de urgência. E aí eu vou realizando os trabalhos dessa maneira. E aí vira uma loucura, né? Porque o cotidiano muda completamente. Passo muitas horas trabalhando, né? Entregando. Às vezes passo até o final de semana também nisso para poder dar conta dessas demandas. E aí é uma coisa que vai depender muito do que acontece, né? Tem momentos em que eu preciso entregar muita coisa rápida e tem momentos que eu consigo equilibrar mais. Entendi. A minha pergunta seguinte era se você consegue estabelecer um horário por dia e se você consegue ter o final de semana, porque muito provavelmente tem clientes que só tem o final de semana para fotografar, então você tem que se adaptar, né? Sim. Tem clientes que, por exemplo, fotografar um escritório é muito melhor fotografar no final de semana, porque cada pessoa tem seu ambiente de trabalho, vai ter uma garrafinha de água, vai ter fotos da família, vai ter o teclado de um jeito, né? Casaco no banco. Então, assim, se você tem um final de semana para poder organizar isso, né? No caso, o arquiteto que faz a produção, isso te libera desse desconforto que é pedir para a pessoa sair. Enfim, tem algumas fotos e alguns ambientes que tem essa logística muito específica. Então acontece às vezes de, poxa, o arquiteto fala, olha, o momento ideal vai ser só sábado ou vai ser só domingo. E eu me disponho a fazer essas fotos, né? Então, isso em relação às demandas que aparecem, acontece. Ou então, às vezes, se tem uma casa num lugar incrível, que tem um nascente muito bonito e um poente muito bonito, às vezes eu preciso chegar na noite anterior, dormir por perto, se a casa for mais longe, acordar antes do nascer do sol, ir para lá e acompanhar o dia inteiro da casa, né? Do nascer até a hora azul, que é quando o sol se põe e a atmosfera fica toda azulada. Então, depende do escopo do projeto, da escala do projeto e do que o arquiteto precisa. Eu vou adaptando isso. Mas, no geral, eu consigo me organizar bem para trabalhar. Eu gosto de acordar mais cedo mesmo, né? Então, trabalho das 8 até as 18, eu consigo, em condições normais, fazer isso. E quando você viaja, por exemplo, você costuma trabalhar em outros projetos simultaneamente, levar o computador e editar fotos e tal? Não, eu acabo não conseguindo levar um computador para tratar as fotos na estrada, digamos. Eu prefiro só fazer as fotos, organizar tudo isso, né? Tipo, os cartões de memória da câmera, eu deixo tudo lá. E aí, quando eu volto para São Paulo, é o momento em que eu paro para poder descarregar todas essas fotos, organizar no computador e fazer a pré-seleção. Eu acabo não fazendo isso quando eu viajo, mas assim, eu confesso que de uns tempos para cá eu gostaria de poder fazer isso para poder otimizar o tempo, né? Porque eu já consigo organizar a biblioteca, já consigo fazer uma pré-seleção e chegando aqui eu já consigo ter algumas coisas adiantadas. Mas é uma coisa que eu ainda não consegui, eu não consegui achar um notebook que eu ficasse satisfeito, que desse conta, assim, sabe? Porque eu acabo usando um desktop muito mais poderoso, assim, para poder dar conta da demanda dessas fotos que eu acabo tratando, né? Uhum. E aí, cara, você citou algumas pessoas com trabalhos que são essenciais para você desenvolver o seu trabalho, né? Que você falou de um arquiteto que vai cuidar de toda a produção do ambiente, os arquitetos que vão entrar em contato contigo, estabelecer data e tudo mais. E você tem uma rede de contatos constante, assim? Tem clientes que voltam? Tem, por exemplo, pessoas que sempre trabalham contigo ou é meio ao acaso, assim, é por trabalho? Tem pessoas que eu sempre realizo trabalhos. Por exemplo, em Salvador tem alguns arquitetos que quando eu vou para lá, eu já entro em contato com eles e às vezes casa de ser o momento em que eles estão terminando a obra e aí eu consigo já chegar lá e fotografar. Acabo já tendo essa troca de alguns clientes que já estão mais acostumados com o trabalho, que gostaram da maneira como eu trabalho e a gente acaba tendo essa troca, né? Tanto lá quanto aqui também, em São Paulo. Os clientes voltam, de fato. Legal. E aí, em relação à grana, cara, como que é lidar com esse fluxo também? Até porque deve ter atraso de pagamento quando tem condições climáticas, por exemplo. Você falou de um trabalho que demorou meses para você conseguir executar.
Então, como que foi largar o salário que você tinha anos atrás em escritório para ter essa variável? Essa é uma questão que, assim, a primeira coisa que eu fiz e que eu recomendo para todo mundo, independente que faça foto, mas que queira entrar no mundo mais do freelance, é primeiro saber exatamente quanto custa o seu mês. Se você vai gastar 1 centavo num chiclete, ou você vai gastar R$ 1.000 num monitor, você precisa saber o que é isso no seu mês. Então, a primeira coisa que eu fiz há 3, 4 anos atrás, quando eu resolvi começar a encarar o que é que poderia ser isso que estaria na minha frente, é, de fato, simular o que é o meu mês, o que eu costumo gastar, o que eu não preciso, o que eu preciso, plano de saúde, seguro do equipamento fotográfico, eu coloquei tudo. Então, com essa base, eu comecei a enxergar bem o que é que eu precisava para poder virar o mês sem entrar em desespero. E eu comecei a, de fato, ter uma reserva onde eu poderia, de fato, segurar a onda caso uma situação ou outra não fosse como esperado. Porque isso acontece muito, né? Tanto às vezes o cliente, às vezes paga um pouco mais adiantado do que você estava imaginando, quanto o contrário. Às vezes atrasa, às vezes chove, às vezes o contrato que você acerta não contempla tantas questões assim, é uma coisa que você vai aprendendo a desenvolver, né? Mas é necessário você ter uma reserva de segurança, além do seu fluxo mensal de pagamentos e boletos e coisas do tipo, para que você primeiro, não se surpreenda, né, com uma grana que não entrou, e você acabe também não pressionando demais o cliente para que ele faça logo essa seleção de fotos, para que ele entregue logo o que você precisa fazer para tratar e etc. Eu acho que tem uma linha de equilíbrio aí. Primeiro, é claro, você precisa deixar isso no contrato muito bem amarrado, né, de que existe um prazo limite. Você não pode também entrar numa situação onde a demanda estourou, choveu por 5 meses e você só vai ver essa grana daqui a 8 meses. Você precisa estruturar isso num contrato e deixar isso claro. É muito importante que essa seja uma primeira conversa, né, com o cliente, para que isso fique muito claro. Mas, caso aconteça algum problema, você precisa de fato ter uma reserva, porque para mim, hoje, a base do freelance é assim, você sabe o que está acontecendo agora, você sabe até outubro o que vai rolar, mas depois é uma grande surpresa. Então, você precisa estar preparado para isso. E aí entra também uma outra questão que é específica do caso da foto de arquitetura, é que é um trabalho muito sazonal. Se eu entrar em dezembro, provavelmente a quantidade de fotografias vai diminuir, né? Porque quem entregou a obra, entregou e a família não quer saber de ninguém enchendo o saco, né? O pessoal quer aproveitar o verão. E vários outros trabalhos de arquitetura também diminuem o ritmo nesse momento. Então, um dos motivos também de eu tentar construir uma relação com a fotografia autoral é que, enquanto a fotografia comercial está sazonalmente mais em baixa, talvez a outra segure um pouco mais as pontas. E, ao mesmo tempo, isso também justifica o fato de que eu não posso simplesmente negar, se aparecer, um trabalho de arquitetura com algum amigo que está precisando de uma força, por exemplo. Então, é como eu enxergo hoje, assim. Eu tento equilibrar dessa maneira. Entendi. E a sua cobrança costuma ser por trabalho ou é por hora trabalhada estimada, assim, de cada viagem e tudo mais? Eu costumo hoje cobrar por foto, na verdade, né? Tem alguns fotógrafos que cobram a diária e tem fotógrafos que cobram por foto. Então eu acabo fazendo essa medida por foto tratada. Entendi. Bem interessante. Eu não tinha me tocado que isso fazia sentido. Porque no meu caso acabam sendo fotos que eu não resolvo apenas no Lightroom, né? Eu preciso às vezes mandar para o Photoshop para poder tratar de algumas coisas muito específicas, né? O tratamento mais universal eu faço no Lightroom e o específico eu vou no Photoshop, né? Depende da situação. E aí isso acaba criando uma situação onde cada foto tem um tratamento específico e aí eu preferi medir dessa maneira, assim. E ao mesmo tempo, eu não sei se eu teria estrutura para enviar 200 fotos de um projeto só, todas meio parecidas e super tratadas. Eu prefiro enxugar um pouco o que eu consigo entregar o que eu acho que é o que representa melhor o projeto, sem muita repetição,
e dessa maneira fica de acordo, né? Porque, por exemplo, se o arquiteto quer divulgar um projeto, ele não vai divulgar 50 fotos de um projeto num site, por exemplo, né? Os sites aceitam uma quantidade menor. Se ele quiser fazer um livro sobre os projetos também, a mesma coisa, uma revista, né? É muito difícil você ter um excesso de fotografias. Então, eu tentei enxergar qual é o ponto ideal de entrega de foto por projeto. Isso é uma super questão que eu discuto com o cliente também, né? Qual é a expectativa dele de quantidade de fotos? Alguns clientes querem fotos mais gerais, outros clientes querem fotos gerais e de detalhes, né? Então, tudo isso você acaba dosando de uma maneira meio específica. Sim, bem legal. Até porque acho que parte do que eles estão te pagando inclui o seu olhar sobre isso, né? Essa sua curadoria sobre o que vai para a seleção e tudo mais. Pois é, tem o fato de eu estar fotografando há algum tempo, já entender o que é que pode funcionar ou não em termos de enquadramento, de luz, né, de volumes. Tudo isso vai também pesando, né? Demais. E, cara, você tem algum plano definido para sua carreira, seja de curto ou longo prazo? Pô, boa pergunta. Na verdade, o plano que eu comecei a colocar mais em prática, que é mais recente, foi o plano da fotografia autoral também, né? Fui começando a ver que tinha alguns planos, alguns temas que me interessavam, não só da fotografia de arquitetura comercial clássica, e eu comecei a entrar nisso e entender um pouco como é que funciona esse espaço das galerias, né? Que é uma lógica diferente da circulação de uma fotografia comercial. Então, esse já está sendo um plano que eu estou correndo atrás, me estruturando para poder entender, né? Como é que funciona a impressão de qualidade, como é que funciona uma boa moldura, quais são essas moldurarias e impressões aqui no Rio de Janeiro, em Salvador, né? É uma rede muito mais complexa e diferente do que é que eu estou acostumado a trabalhar. E isso já é uma questão que já me demanda uma energia nova, assim, que eu preciso correr atrás, que era uma coisa que eu queria fazer há alguns anos e agora eu estou conseguindo me inserir, né, de alguma maneira. Mas eu acho que planos, assim, para médio prazo, eu acho que eu teria alguns planos meio abstratos, assim, eu não tenho isso muito planilhado, não. Mas eu gostaria de poder fotografar mais na América do Sul, porque eu sei que tem escritórios fora do Brasil também que são muito importantes, com a produção incrível, né? E que eu gostaria de poder documentar, assim. Então, para isso, eu preciso ter uma certa flexibilidade de horários e fazer com que essas contas fechem mesmo, né? Fazer com que isso aconteça. Mas meu plano é poder expandir mesmo, poder fazer mais fotos em outros lugares. Hoje eu faço fotos em São Paulo, em Salvador e no Rio, né? São as 3 cidades que eu consigo ter algum acesso, assim. Mas eu queria poder expandir isso para outros lugares. Cara, eu fiquei com uma curiosidade sobre a questão de equipamento também. Você até falou do computador e tal, porque voltando um pouco para a questão financeira, você tem que investir de tempos em tempos algum dinheiro para renovação de equipamento. Foto é uma coisa que exige muito disso, né? Isso também é uma coisa que acaba pesando no valor de uma foto, né? Porque você não pode ficar na mão caso o equipamento quebre, né? São equipamentos de fato que são mais caros, né? Se você pega as lentes de arquitetura, as lentes específicas de arquitetura, tilt shift, elas não são baratas. Hoje o drone ele é essencial no trabalho também, coisa que há 2, 3, 4 anos não era tão cobrado assim, né? Então é necessário pensar uma reserva caso isso aconteça, né? Caso um drone caia no mar, claro, você vai ter que colocar tudo num seguro. É essencial você buscar um seguro de equipamento fotográfico e colocar isso lá. Mas você também precisa pensar no problema B, que é uma situação que o seguro não cobre, por exemplo, e aí você vai precisar dessa grana, né? Você tem que criar uma reserva para isso também. Então, ao longo do mês, é uma grana que você acaba separando para poder deixar ali caso isso aconteça. Eu acho importante. Mas o que eu acho mais importante hoje também é a questão do seguro, do equipamento fotográfico. Isso é uma questão que pesa muito e que é importante. Nossa, faz sentido. Eu nunca ia parar para pensar que um drone pode cair num lugar bizarro. Assim. Pois é, cai. Eu tenho uns amigos que já perderam drone assim, tipo, dá algum mau contato lá na hora e ele vai. Nossa, que prejuízo.
E, cara, você tem alguma história interessante, assim, específica que te marcou, que você gostaria de compartilhar? Algum lugar que foi muito legal fotografar, por algum motivo? Ou até alguma história tipo essa do drone, não sei. Uma história engraçada de foto, assim, putz, pior que eu não vou conseguir lembrar de cabeça, assim, cara. Sempre tem adversidades, né? Por mais que você se prepare, sempre vai ter alguma surpresa de chuva, de algum contratempo, mas eu confesso que eu não tô conseguindo lembrar completamente agora uma situação dessas, assim. Não, tranquilo também. Se tiver alguma coisa marcante, sei lá, o primeiro trabalho que você fez, que você citou, deve ter trabalhos que foram de muito aprendizado também. Eu acho que é um aprendizado constante, né? Mas assim, você saber lidar com as situações eu acho que é importante, né? Tem situações que você vai fotografar uma casa, por exemplo, e começa a ter uma super chuva lá e você precisa se adaptar e esperar e ver o que acontece, né? Eu acho que nos primeiros trabalhos isso é mais assustador, assim. Mas a partir do momento que você passa por isso e começa a tentar prever o que pode dar de errado, o que pode dar de problema, acho que isso vai criando um pouco mais de confiança para que você consiga passar por isso sem tanta dor de cabeça, né? Eu acho que tem um aprendizado grande em entender que você depende mesmo de situações muito fora do controle, né? O tempo, cada vez mais, é mais difícil você pegar um aplicativo de previsão do tempo e saber que vai ficar tudo bem, e daqui a pouco você chega lá e começa a chover, ou então vice-versa, né? Tem essas coisas que eu acho que fazem parte, assim, desse aprendizado, né? Às vezes tem que seguir um pouco o instinto, assim, e vai lá e tenta fazer as fotos. Acho que às vezes funciona. A chuva é uma grande vilã, né, cara? Nossa, é bem complicado e é cada vez mais inesperado, assim. Você começa com um dia super bonito, não tem uma nuvem, e depois fecha. E o contrário também aparece. Teve uma situação foi quando eu fui para Barretos. Eu cheguei em Barretos, cara, tava uma névoa, tava uma neblina às 6 horas da manhã, assim. Eu falei, pô, não vou conseguir fazer essas fotos hoje. Simplesmente às 9 horas da manhã, parece que o céu varreu as nuvens todas, assim, ficou um azul absurdo, né? Tipo, mudança repentina, assim. Eu tava já fotografando as partes de dentro, porque eu sabia que não ia conseguir fotografar fora. Aí quando eu olho na janela, o tempo mudou completamente, assim. Ah, ainda bem, você estava esperando há meses para conseguir, né? Pois é. E tinha no máximo 2 dias para fazer aquilo, né? Não ia poder demorar muito. Cara, por último, então, Manuel, eu queria te perguntar se você pudesse dar uma ou várias dicas para você mesmo no passado sobre a vida de freela, quais seriam? Pô, legal. Tem algumas dicas que ou você conversa com pessoas mais experientes ou você acaba aprendendo na marra, né? Eu acho que a questão de você pensar bem o contrato que você está oferecendo é uma coisa que eu passei por muitas revisões, né, desse contrato, de entender o escopo do cliente, entender até onde essas fotos vão, né? Trocar ideias com fotógrafos que têm mais experiência também foi uma coisa que nos primeiros anos eu não fiz, né? Eu não me sentia confortável para pedir dicas assim. E depois de um tempo eu fui descobrindo que são pessoas que são super abertas, né? Que têm uma tendência a poder conversar sobre as coisas que são mais difíceis, né? E principalmente, que eu acho que é uma coisa que falta muito no Brasil, é uma rede onde esses fotógrafos possam trocar essas ideias de uma maneira em que o que é oferecido para o cliente seja uma coisa mais homogênea. Você entender o que você está oferecendo e o que o seu concorrente está oferecendo também sejam coisas meio que parecidas para que o que gere a escolha do fotógrafo seja só a qualidade do trabalho, né? Então, a partir do momento que eu comecei a me conectar mais com os fotógrafos e conversar mais a respeito, e eu fui vendo também onde eles estavam passando por dificuldades de contrato, né, e de escopo e de como abordar o cliente, eu comecei a me sentir mais seguro, né? Eu acho que é uma coisa que se eu pudesse voltar atrás, teria corrido atrás disso, assim, sabe? Poder trocar mais ideias mesmo, poder dividir isso com quem também está passando pela mesma situação, né? Sim, faz sentido. E aí você falou dessa questão de comunidade por existir talvez muita disparidade entre a oferta de uma ou outra pessoa nessa mesma área? Eu acho que assim,
Um outro dia eu estava conversando com um amigo que ele faz umas fotos em Nova York. E ele comentou que os fotógrafos de Nova York, eles têm meio que um contrato padrão. O que vai fazer você escolher um ou outro é a estética que o fotógrafo oferece. E eu entendo que isso seja mais interessante porque valida uma postura que o cliente já espera e que os fotógrafos também esperam oferecer, né? Eu acho que quando tem trabalhos que oferecem coisas muito diferentes, eu acho que o cliente talvez fique um pouco mais perdido em entender o que é que ele está tateando, o que é que ele está enxergando disso tudo, né? Do serviço que é oferecido. Eu acho que isso talvez seja uma coisa que ao longo do tempo, como é uma geração que tem fotógrafos novos e muito talentosos aqui no país, né? Eu acho que ao longo do tempo isso vai se equilibrando um pouco mais. Ou pelo menos é uma coisa que eu gostaria que acontecesse, assim. Uhum. A questão contratual é bem complicada, né? Sempre. Sim. E é sempre uma surpresa, né? Tem sempre uma surpresa. Manuel, é isso então, cara. Queria te agradecer de novo por ter compartilhado suas experiências aí, por ter batido esse papo comigo. Pô, eu que agradeço, Lucas. Valeu. Foi bem legal. Valeu mesmo, cara. Foi demais te ouvir. Brigadão. Valeu. Tamo aí. Se precisar bater os papos, tô aqui presente também. Beleza, cara. Demais. Um abraço, então. Valeu. Um abração.